Queridas irmãs, queridos irmãos, caros amigos, caras amigas, é uma alegria estudarmos as Escrituras. Quando estudamos as Escrituras, tornamos-nos pessoas mais felizes. Hoje estamos estudando Doutrina e Convênios 84, dos versículos 63 até o 120. E assim nós concluímos o estudo dessa semana de Doutrina e Convênios 84. Começando aqui no 63, diz assim: Como disse a meus apóstolos, assim vos digo, porque sois meus apóstolos, sumos sacerdotes de Deus, sois aqueles que o Pai me deu, sois meus amigos. Portanto, como disse a meus apóstolos, também vos digo que toda alma que acreditar em vossas palavras e for batizada pela água para a remissão de pecados, receberá o Espírito Santo. É interessante que o Quórum dos Doze só foi organizado 2 anos depois desta revelação. E aqui o Senhor está chamando aqueles homens que estavam servindo em missão de apóstolos, de testemunhas de Cristo. E também, muito desse capítulo, dessa parte aqui, refere-se aos missionários, mas se adapta a cada um de nós também. Então, gostaria apenas de lembrar que hoje nós temos um Quórum dos 12 apóstolos, com apóstolos vivos do Senhor, como era no Novo Testamento, que nos transmitem a vontade do Senhor, as verdades do Evangelho. Eles são testemunhas de Cristo para todo mundo, inclusive para nós. E aqui ele está ensinando que eles deveriam ir pregar a todos, né? E aqueles que aceitassem receberiam o Espírito Santo. Do 65 até em diante de 73, mais um pouquinho, ele está dando várias coisas que aconteceriam com eles, né? Eles expulsariam demônios, curariam enfermos e assim continua. Continuando no 75, lá no finalzinho fala assim: E o Evangelho é para todos os que não o têm recebido. Mas em verdade, no 76, mas em verdade eu digo a todos aqueles a quem o reino foi dado: sois vós que deveis pregar a eles, para que se arrependam de suas obras malévolas anteriormente. Olha que coisa extraordinária. Quando nós, eu e vocês, comentamos que o Evangelho deve ir a todo mundo, e ficamos a perguntar, mas quem deve levar este Evangelho? Todos nós, irmãos. Cada vez que nós vivemos o Evangelho, cada vez que nós servimos de exemplo para as pessoas, de uma pessoa que vive o Evangelho, nós estamos pregando o Evangelho. E o nosso exemplo pode falar muito alto. Mas também podemos abrir nossas bocas e compartilhar nossas experiências, sentimentos. Também podemos utilizar as mídias sociais para compartilhar. Podemos ser um familiar, né, aos nossos familiares, ser um familiar que consegue se aproximar dos demais membros da família, primos, tios, avós, como uma pessoa bondosa, atenciosa, compreensiva, alguém que se pode confiar, alguém que eles podem depositar a confiança nessa uma pessoa assim. E assim nós vamos estar pregando o Evangelho. Também nessa coligação de coligar Israel, nós podemos coligar dos dois lados do véu. Podemos fazer o trabalho genealógico, né, a história da família, por nossos ancestrais, ir aos templos de nosso Deus e realizar as ordenanças vicárias por eles. Cada vez que eu e você frequentamos a casa do Senhor, além de sermos investidos de poder dos céus em nossa vida, nós realizamos um trabalho por aquelas pessoas que já viveram nesta terra e não podem mais realizar essas ordenanças. Somos como salvadores para eles. Que coisa extraordinária podermos servir como salvadores no Monte Sião. É ótimo, é lindo, é maravilhoso. Nosso coração deveria rejubilar-se cada vez que pensamos e vamos ao templo e participamos das ordenanças. E assim nós estamos sendo aquelas pessoas, como tem nos orientado o presidente Nelson, que estamos coligando Israel, dos dois lados do véu. Muito bem.
Uma coisa interessante que me tocou bastante no 77, o Senhor falando, ele diz assim: e também vos digo, meus amigos, pois de agora em diante vos chamarei de amigos. É conveniente que eu vos dê este mandamento, a fim de que vos torneis como os meus amigos dos dias em que estava com eles, viajando para pregar o Evangelho com o meu poder. Já deu para imaginar você ter o próprio Salvador como seu amigo quando você está pregando o Evangelho? É algo maravilhoso, né? Quantas vezes você já imaginou o Salvador viajando na Terra Santa, na Palestina, e indo de lugar em lugar, ensinando as pessoas? Quantas vezes você já se viu lá próximo do Senhor ensinando também, ouvindo? E agora, nos nossos dias, ao fazermos esse trabalho, o Salvador nos chama de amigos. É especial demais mesmo, muito maravilhoso. Pulando aqui um pouquinho, no 88, diz assim: e quem vos receber, lá estarei também, pois irei adiante de vós, estarei à vossa direita e à vossa esquerda, e meu Espírito estará em vosso coração, e meus anjos ao vosso redor para vos suster. Que promessa extraordinária aos missionários, né? Hoje nós temos milhares de missionários em centenas e centenas de países no mundo todo ensinando o Evangelho. Em nossas alas, nós temos missionários que estão ensinando o Evangelho. Que possamos orar por eles todos os dias, pedir para que o Senhor possa abrir o campo, né, para a pregação, para que eles possam batizar muitas pessoas. E que nós, eu e você, possamos também fazer parte desse grande esforço missionário de levar o Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Então, vem uma advertência aqui, né, uma orientação no 97. E surgirão pragas e não serão tiradas da terra, até que eu tenha completado minha obra, que se abreviará em justiça. Então o Senhor está dizendo que teríamos pragas aqui na terra e a obra do Senhor poderia ser abreviada em justiça. E eu gostaria de perguntar para vocês, né, o que significa abreviar a obra do Senhor em justiça? Como nós podemos abreviar a obra do Senhor em justiça? Escreve nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Na liarona da conferência, né, que nós tivemos agora, maio de 2021, o elder Jeff R. Holland, ele fez um discurso que chama A Paz que o Mundo Não Dá. Como nós falamos aqui das pragas que viriam, né, e nós estamos passando por uma pandemia, nunca a nossa geração passou por algo semelhante. E eu gostaria de citar aqui algo da mensagem do elder Holland. Ele diz assim, abre aspas: a despeito de profecias assustadoras e de escrituras preocupantes que declaram que a paz será retirada da terra de modo geral, os profetas, inclusive nosso amado profeta Russell M. Nelson, ensinaram-nos que ela não precisa ser tirada de nós individualmente, fechar aspas. E isso nos dá uma nova perspectiva sobre toda a realidade da pandemia que vivemos. Mesmo aqueles que sofreram com o passamento de entes tão queridos, de familiares queridos próximos e amigos devido a esta pandemia, lembra, o mundo vai estar em aflição, mas individualmente nós podemos ter paz. E essa paz vem do Salvador Jesus Cristo. João 14, 27, ele diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe vosso coração, nem se atemorize. E aqui nós temos a palavra de um apóstolo do Senhor, uma testemunha especial, e do profeta de Deus, o presidente Nelson, presidente da igreja, um apóstolo, apóstolo sênior, dizendo que todos esses eventos, todas essas
paz que será retirada da terra, mas individualmente ela pode ser retida por cada um de nós. Podemos usufruir dessa paz em nossa vida e na vida de nossos familiares. Então, gostaria de voltar à pergunta: o que significa abreviar a vinda do Salvador em justiça? Como eu posso fazer parte desta grande obra de abreviar, a obra do Senhor em justiça? Pensa um pouco. Qual a tua parte nesse grande evento? Pensa individualmente. Como você pode abreviar a obra do Senhor em justiça? Como pode ser na sua família, na igreja, na aula que você frequenta, e no trabalho, enfim, em todos os lugares, tá bom? Muito bem. Depois, continuando aqui, tem uma passagem, eu vou voltar aqui um pouquinho, no 85, diz assim: nem de antemão vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas entesourai sempre em vossa mente as palavras de vida, e na hora precisa vos será dada a porção que será concedida a cada homem. Olha que coisa extraordinária. Às vezes ficamos tão preocupados com o que falar para as pessoas. E o Senhor está dizendo aqui: entesoura as palavras de vida eterna no seu coração, na sua mente, que são encontradas nas Escrituras, nas palavras dos profetas. Esteja familiarizado com isso. E na hora certa, o Senhor vai te dar o que dizer, né? O que deve falar. Nós vivemos tempo de distanciamento social, né? Será que nesse período de distanciamento social nós erroneamente nos distanciamos das Escrituras? Quando foi a última vez que você leu as Escrituras? Quantas vezes durante esta semana você abriu as Escrituras e leu um pouco? Pensou sobre elas? Orou a respeito? Perguntas boas que devemos fazer, irmãs e irmãos. Porque o Senhor diz que nós devemos entesourar, colocar dentro de nosso coração as palavras da vida eterna. E naquele mesmo discurso do Elder Holland, ele fala assim, abre aspas, falando, né, primeiro só recordando que ele comenta, né, que essa paz não precisava ser tirada individualmente de nós. Ele fala da expiação de Jesus Cristo, que é o bálsamo da cura, né, e que pode nos fazer mais felizes. E daí ele fala assim, abre aspas, ele diz assim: essa ajuda e essa esperança são extremamente necessárias, pois nesta congregação mundial há muitos que sofrem com a grande quantidade de desafios, físicos ou emocionais, sociais ou financeiros, ou com inúmeros outros tipos de dificuldades. Porém, nós não somos fortes o suficiente para enfrentar muitos desses desafios sozinhos, pois a ajuda e a paz de que necessitamos não são as que o mundo nos dá. Não, para lidar com problemas realmente difíceis, precisamos do que as Escrituras chamam de os poderes do céu. E para ter acesso a esse poder, precisamos viver o que essas mesmas Escrituras chamam de princípios de retidão. Agora, entender essa conexão entre princípio e poder é a única lição que a família humana nunca parece ser capaz de aprender. E assim declara o Deus do céu e da terra. Então aqui o apóstolo do Senhor, uma testemunha especial, está nos ensinando que nós precisamos de ajuda dos céus para enfrentar alguns desafios na vida. E ele nos ensina que sozinho não conseguiremos. Mas ele ensina que nós podemos evocar os poderes do céu à nossa vida, ao nosso auxílio, para sobrepujarmos os desafios, as adversidades, as provações da vida. E ele então fala que tem certos princípios que regem esses poderes dos céus. É muito interessante isso, né? E o que seriam esses princípios, irmãs?
e irmãos? O próprio Elder Holland faz essa pergunta e responde, abre aspas. E quais são esses princípios? Bem, eles são citados repetidas vezes nas Escrituras, são ensinados inúmeras vezes em conferências como essa, e em nossa dispensação, o profeta José Smith os ensinou em resposta à sua própria versão do brado, Deus meu, por que me desamparaste? No frio e inclemente confinamento da cadeia de Liberty, foi-lhe ensinado que os princípios da retidão incluem virtudes como a paciência, longanimidade, brandura e o amor não fingido. Sem esses princípios, fica claro que, em algum momento, nós nos depararemos com a discórdia e animosidade. Então, esses princípios que regem os poderes do céu incluem, falou aqui, brandura, amor não fingido, longanimidade, paciência, são princípios de retidão. E na ausência desses princípios, as discórdias começam a surgir. E se estamos encontrando discórdia na nossa vida, precisamos focar então nesses princípios. E à medida que nós desenvolvemos esses princípios em nossa própria vida, lembra, por exemplo, paciência. Paciência não ficar esperando o tempo passar. Não, isso não é paciência. Paciência é ter fé no Senhor, em Jesus Cristo, e continuar se aperfeiçoando nele, até que o Senhor te revele mais coisas. Assim, muitos, quando têm suas dúvidas e elas não são de imediato respondidas, se afastam, pensando, bom, então não são verdadeiros profetas. Às vezes não entendemos todas as coisas, então o Senhor disse o quê? Para que não tenha animosidade, discórdia, desenvolve o dom da paciência, longanimidade, brandura, amor não fingido e outros princípios de retidão. E lembrando, voltando à paciência, eu não estou entendendo determinado princípio, então continua a exercer fé em Jesus Cristo, a orar e continua a estudar. E continua estudando, e o Senhor vai te dar um testemunho dessas coisas. Daí talvez você me pergunte, mas como você sabe disso, irmão? Porque eu tenho vivido isso na minha vida. Todos nós temos nossas dúvidas. Uma vez eu tinha uma certa dúvida, né? Um irmão havia me feito uma pergunta, né? E eu não sabia responder, e aquilo ficou na minha mente por 8 anos, até que um dia eu consegui achar a resposta. Então, quanto tempo você trabalhou com aquela dúvida que você tem? 1 hora? 1 dia? 1 semana? Será que foi 1 mês? Continua vivendo, irmãos, irmãs. Não importa que leve anos, o Senhor vai revelar. Porque Deus vive. Ele vive. Jesus Cristo vive. Ele é real. A expiação é real. Tenha fé. Você vai conseguir tua resposta. Procura obter essas respostas por você mesmo. Muito bem. E então, continuando a escritura aqui, no 106 fala assim: E se houver algum homem entre vós de espírito forte, que tome consigo aquele que for fraco, para que seja edificado em toda mansidão, a fim de também se tornar forte. E então o Senhor ele faz uma analogia com o corpo, né? E diz assim, ali no 108, vamos começar ali. Eis que foi assim que meus apóstolos na antiguidade edificaram-me a minha igreja. Portanto, que todo homem ocupe seu próprio cargo e trabalhe em seu próprio chamado, e que a cabeça não diga aos pés não ter dele necessidade, porque sem os pés, como se sustentaria o corpo? Também o corpo tem necessidade de todos os membros, para que todos sejam juntos edificados, a fim de que o sistema se mantenha perfeito. O que essa escritura quer dizer para você? O que o Senhor está querendo passar para você que me ouve hoje? Qual é a mensagem de esperança, de fé, de alegria
que o Senhor tem dado nessa passagem? O Senhor está dizendo assim, que cada um de nós somos importantes. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada um de nós. Você já pensou no seu chamado como pai? De liderar uma família, de ser um exemplo para seus filhos, em retidão, em justiça, que seus filhos podem ir até você e dizer, pai, ora por mim, porque seu filho tem certeza que se você orar, o Senhor vai responder. Não é maravilhoso isso? Quantas vezes seus filhos foram até você pedir para que você orasse por eles, porque eles estavam precisando de algo assim para realizar? Irmãs, o mesmo vale para cada irmã poderosa que são, cheias do Espírito. Irmãs e irmãos, cada um de nós somos importantes e o papel que desempenhamos nesta vida é tão importante, tão essencial. Isso se aplica para quem não é casado também, ou para aqueles que já se tornaram viúvos ou se separaram. Você tem um papel tão especial, cada um de nós. Não importa a sua situação, a circunstância que você vive, você tem um papel importante na restauração a desempenhar. E pensa assim, a maneira como você vive o Evangelho, a tua responsabilidade de viver nesta terra, nesses dias, pensa que você pode ser uma influência para as gerações que virão de você, mas você também pode ser uma influência purificadora, poderosa na vida de todos os seus ancestrais que já se foram. O presidente Uchtdorf, na época servia como, isso foi em 2008, né, na Guerra de novembro de 2008, ele falou assim, abre aspas, na época o presidente Uchtdorf servia como membro da primeira presidência, hoje ele serve como membro do Coro dos Doze. E nós todos amamos o presidente Uchtdorf, que é um apóstolo muito especial, como todos os outros. Abre aspas. Você pode sentir que há algumas pessoas mais capazes ou mais experientes que poderiam cumprir seu chamado e designações melhor do que você. Mas o Senhor deu-lhe suas responsabilidades por um motivo. Pode haver pessoas e corações que só você pode alcançar e tocar. Talvez ninguém mais poderia fazê-lo exatamente da mesma maneira. Fim da citação. Que citação maravilhosa. Quando eu li essa citação, eu fiquei pensando assim, nossa, que mensagem de esperança para tantas pessoas que estão me ouvindo hoje. De que você é uma pessoa especial que está aqui nessa terra para passar pelo teu período de provação mortal, né? Provar sua fé diante do Senhor, conhecer este Evangelho, aceitá-lo, vivê-lo, amá-lo, ser um exemplo de retidão e tudo mais. Mas sem pressão, tá bom, gente? Desculpa, eu não quero dar pressão em ninguém, tá bom? Mas muito mais do que tudo isso que foi falado, você foi chamado pelo Senhor para tocar o coração de algumas pessoas. Eu lembro há muitos anos atrás, uma jovem foi chamada para servir em missão. Era uma moça muito especial. E ela estava servindo a missão dela. E então um dia elas fizeram contato numa família. E quando entraram, a pessoa que as recebeu compartilhou um sonho. Ela estava orando ao Senhor. E então, naquela noite, ela teve um sonho que 2 pessoas viriam ensiná-las. Uma era bem alta e outra batia na metade dela, mais ou menos. Era uma pessoa bem baixinha. Percebe? Era uma pessoa de idade bem baixinha. Ela era uma pessoa anã, né? Bem baixinha. Mas o Senhor usou aquela pessoa, que talvez o mundo possa ter preconceito, mas o Senhor não tem. Ela usou aquela pessoa, deu um sonho
um investigador, né? E o investigador viu as duas, uma bem alta e outra bem baixinha, que traziam o evangelho verdadeiro para ela. Não é extraordinário? Irmãs e irmãos, o Senhor, Ele tem utilizado cada um de nós para tocar o coração das pessoas e mudar as vidas para sempre. E quando uma vida é modificada, milhares, milhões de pessoas serão tocadas. Gerações que virão gerações anteriores. Você é uma pessoa muito especial e tem o poder de tocar o coração de milhares, de milhões de pessoas da tua linhagem, que vão ser descendentes de vocês ou das que já vieram, coligando Israel dos dois lados do véu. Agora você imagina que cada vez que você toca o coração de uma pessoa e ela vive o Evangelho, ela também vai estar tocando milhões de pessoas. Percebe que nas Escrituras o termo é falado assim, milhares, milhares, e você é essa pessoa especial e única que pode tocar o coração de muitas pessoas. O que eu quero dizer para você é que você é uma pessoa especial, que tem certos dons que são úteis para serem utilizados na edificação do reino de Deus aqui na terra. E Ele tem esse chamado para você. E quando você aceita esse chamado, na sua própria casa, em sua própria comunidade, no seu lar, na sua vizinhança, na sua ala, de ser uma pessoa reta, justa, digna, o que acontece? Você vai influenciando muitos outros, e assim sucessivamente. Eu presto meu testemunho que Jesus Cristo vive e que nós estamos hoje vivenciando dias memoráveis, os dias em que o Evangelho está sendo pregado em quase toda a terra. E milhares de pessoas serão convertidas, seus corações modificados. E nós, eu e vocês, fazemos parte desse período de restauração do Evangelho. Eu deixo esta aula, essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, caros amigos, caras amigas, jovens e as crianças, um abraço do Vovô Dé, tá bom? Cuide-se bastante. Lembra, não esqueça, você é uma pessoa especial. Tchau.